Do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Estamos chegando para mais uma escola bíblica. Nós estamos no nosso quarto trimestre, último trimestre desse ano de 2020. Estamos falando sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina e estamos aprendendo sobre o sofrimento de Jó e a sua restauração. Bom, hoje nós estudaremos a lição de número 5 sobre o lamento de Jó. Essa lição ela será ministrada no dia 1º de novembro, para quem faz as aulas aos domingos, a escola bíblica dominical, e para quem faz em outro dia, né, a escola bíblica. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, sou pastor titular da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, distrito de Iguatu. Bom, lembrando sempre a você que a gente faz um resumo da lição e que há uma proposta de leitura diária. Essa leitura diária, ela deixa você mais por dentro, vamos dizer assim, do assunto que será estudado, ok? Então, nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 26, que assim está escrito: Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas no seu crepúsculo, que sempre que espere a luz e não venha, e não vejam as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e não saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Aí, com os reis e conselheiros da terra, para se edificavam casas nos lugares assolados. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam à procura dela mais do que de tesouros ocultos.
que alegria salta e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Bom, aí é o texto bíblico, né, da nossa lição de hoje. Agora nós vamos ver o texto áureo que está no mesmo capítulo de Jó, capítulo 3, versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. O sofrimento, diz a verdade prática, pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Ponto central da nossa lição: o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. E o objetivo central, geral da nossa lição, queridos, explicar que Jó era um homem comum, né? E como sendo um homem comum, ele tinha o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por assim fazer. Bom, a nossa lição, ela tem três tópicos divididos em subtópicos. O primeiro tópico é o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Então nós vamos ver os três lamentos de Jó. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? Então o primeiro ponto, por que nasci? Porque em lugar de memória viesse o esquecimento? Que em vez de ordem viesse o caos? Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Descansando em paz, livre da tribulação, uma realidade para o cristão. E o terceiro tópico, também dividido em três subtópicos, é o terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Vale a pena viver sem o favor de Deus? Um caminho de sabedoria e maturidade. Então seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você pode compartilhar essa aula com outras pessoas, tá? Com o seu grupo de WhatsApp, com quem você quiser. Você está autorizado a assim fazer, ok? Então vamos lá. Introduzindo a nossa lição, voltando a lembrar você que a gente faz sempre um resumo da lição, ok? Então, na lição anterior, nós vimos de perto o drama vivido por Jó. Foi uma série de calamidades que abateu, né, sobre ele de uma forma realmente catastrófica, né? É algo parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Uma pandemia que está trazendo uma catástrofe no nosso país, ou por melhor dizer, na nossa nação. Nosso país já foram dizimados mais de 150 mil vidas por esse vírus. Então, entretanto, depois de 7 dias, gente, 7 dias, Jó rompe o silêncio com um lamento que veio do fundo da sua alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento, através de 3 perguntas. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivo? Amém? Desculpem. Então, nosso primeiro tópico, o primeiro lamento de Jó. Qual foi o primeiro lamento de Jó? Por que nasci? Jó vai fazer essa pergunta, né? E é engraçado e é bom a gente lembrar que o nascimento de uma criança, ele é muito esperado, né? Desde o momento da concepção, da gestação, todo o período de gestação, há uma apreensão pela chegada da criança. E quando ela nasce, né,
a festa, a alegria, a júbilo. Mas Jó vai perguntar, por que eu nasci? Né? Então, o primeiro ponto, por que nasci? Primeiro subtópico, né? Esse questionamento, ele sai do íntimo de Jó. O patriarca, ele não está sozinho em lamentar diante da dor. Eu não tenho dúvida de que em algum momento da sua trajetória de vida, você já deva ter se perguntado também, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Isso aconteceu com o salmista, no Salmo 130, no versículo 1. Ele diz, das profundezas a ti clamo. Esse salmista é tido como um salmista anônimo, a gente não sabe o nome dele, embora alguém pressuponha que tenha sido Ezequiel, né? Mas está aí o lamento do salmista. E também o profeta Jeremias, ele vai dizer, né? Maldito dia em que nasci, por que não me matou na madre? Tá? Jeremias 20, do 14 ao 18, você vai encontrar esse questionamento. Segundo subtópico, em lugar de memória, viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, querido Jó, ele não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Para Jó, o dia do seu nascimento deveria ser tirado, apagado, deveria ser deletado da sua memória. Falando para os dias de hoje, da tecnologia, né? Deveria ter sido deletado da sua memória. Bom, e aí o terceiro subtópico é que em vez de ordem viesse o caos. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca, ele desejou que as trevas tivessem dominado. E por que ele fez isso? Porque em vez de paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos. E desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, esse famoso, né, e assombroso animal marinho que tem a simbologia do caos. Né? Então Jó faz essa comparação. Bom, sintetizando aqui o nosso primeiro tópico, o primeiro lamento de Jó revela o desejo de esquecer o dia em que ele nasceu. E aí nós vamos para o segundo subtópico, onde nós vamos ver por que não nasci. É o segundo lamento de Jó. Tá? Aí o primeiro subtópico, descansando em paz. Bom, a gente vê que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições em que ele estava vivendo. Então, para o patriarca, naquele momento, seria para ele a melhor coisa que pudesse acontecer. Jó queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para Jó, a morte era uma forma de descansar, né? E quando você lê a história de Jó, você vai ver que aqueles amigos de Jó, quando eles sabem da sua situação, eles vão lá para visitar Jó e eles ficam ali com Jó sem darem uma palavra, sem dizerem nada. Só depois de 7 dias é que Jó desperta para dizer alguma coisa e aí saem esses lamentos. Bom, segundo subtópico, livre de tribulações. Ele desejava, o que Jó desejava era
ter sido como um natimorto, né? Um feto que nunca viu a luz, né? Nepel, do grego, usado em Jó 3,16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Era isso que Jó queria que tivesse realmente acontecido com ele. Bom, e aí nós entendemos que em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto. Não, jamais. Mas ele usa no sentido metafórico de descansar do sofrimento. Aborto, não. Aborto, jamais. Terceiro subtópico do segundo ponto, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento, ele nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, nós estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma promessa consoladora de Jesus. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, Jesus com certeza lhe dará forças para que você também venha vencer as adversidades que porventura surjam na sua vida. Ok? Sintetizando o segundo tópico, o segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. E aí nós já vamos para o terceiro e último tópico, também dividido em 3 subtópicos, e aí a gente vai ver o terceiro lamento de Jó. Por que que continuo vivo? Bom, vale a pena viver. Sim ou não, irmãos? Claro que vale, né? Mas você pode dizer, pastor, vale a pena viver dependendo da circunstância em que nós estejamos vivendo. Mas, por mais difícil que seja, ainda é preferível e ainda vale a pena viver. Você concorda? Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Isso era o que Jó estava lamentando. Porque se dá luz ao homem cujo o caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Sem o favor de Deus é difícil. Então, Jó, ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Mas quando você lê o livro de Jó, você vai entender tudo isso. E você vai entender também, e você vai ver também, que por todo o sofrimento que Jó passou, por ser esse homem fiel, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, houve uma recompensa para tudo isso. Amém? Então, muitas vezes, nós poderemos nos sentir igual a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento. Talvez você que está me ouvindo agora esteja passando por um momento assim. Então, como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. E a dor, irmãos, ela geralmente ela só machuca quem está acometido dela. Nós não podemos sentir a mesma dor que alguém está sentindo. Nós podemos até querer compartilhar essa dor, poderemos até querer fazer uma empatia, mas jamais. Então, a dor da perda de um ente querido não dá para ser dimensionada. Quem já sofreu isso sabe do que eu estou falando. Mas Jó trilhou um caminho de sabedoria e de maturidade. É isso que você precisa fazer. É lógico que nós não vamos dizer, você está sofrendo, faça como Jó, né? Jó viveu uma situação diferente. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que diante do seu sofrimento, se você buscar refrigério, se você buscar o socorro do Senhor, Ele vai
aliviar a sua dor, ele vai aliviar sem dúvida alguma o seu fardo. Terceiro subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. Olha, é preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele nós podemos manter o equilíbrio, nele nós podemos manter a confiança durante toda a tormenta. E fazendo isso, nós vamos trilhar um caminho de sabedoria, um caminho de maturidade, mesmo que seja em meio a um sofrimento. Amém? Então, sintetizando aqui o terceiro e último tópico, o terceiro lamento de Jó revela a distância da vida por causa, aliás, a desistência da vida, desculpem, por causa do sofrimento. Mas a gente vai ver que em tudo Deus estava trabalhando na vida de Jó. Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que esteve até o final da aula. Nós estaremos concluindo agora, dizendo que, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, Jó não negou e nem amaldiçoou a Deus. A proposta do diabo era que se Deus tirasse tudo quanto Jó tinha, ele iria amaldiçoar a Deus. E Deus conhecia a integridade, a fidelidade e a sinceridade de Jó. Então, sem participar do drama de Jó, certamente você terá dificuldade para entender o seu lamento. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma, mesmo quando amado, né, por Deus. Mas há um derramar na angústia. E Deus, com certeza, ele se alegra daqueles que no momento de angústia se derramam perante e diante dele. Deus abençoe abundantemente, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero convidar você para participar da nossa sexta aula, né? A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, né? Então, você é convidado para participar da sexta aula e aprender conosco. Lembrando que a fonte de ensino é a nossa revista de escola bíblica, adulto, da nossa CPAD. Estamos no quarto trimestre, né? Eu, o pastor Eliésio, ministrando a aula para vocês. Agradecer aqui aos meus amigos do site www.ebdpanorama.com que elaboram esses slides e nos autorizam a usar na nossa ministração na igreja e também nessa aula online para você. Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito e está vendo essa aula pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu ok, faça o seu comentário e compartilhe com quem você quiser essa lição. Tá? Saúde, graça e paz. Até a próxima aula. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.